Vamos lá, então. Paralisação dos auditores da Receita Federal. Ângelo, no que isso mexe com a nossa vida e como é que tá essa paralisação? Quanto tempo que vai durar, hein? Conta pra gente. Pois é, Aninha, olha, segundo o sindicato, né, que representa a categoria, pelo menos 90% dos auditores fiscais da Receita Federal aderiram a essa paralisação que entrou no segundo dia, né? Então, na verdade, há uma preocupação muito grande, claro, da população por conta da possibilidade, né, da lentidão nas atividades de fiscalização, incluindo importação e exportação, segundo essa possibilidade. Foi mais do que uma nuvem em cima do Ângelo Nascimento. A gente vai ter que retomar o contato com ele para ele falar aqui com a gente a respeito dessa greve, que é importante da gente entender se de fato há algum outro efeito prático para nós, se o efeito é apenas para a própria Receita Federal. A gente vai tentar o contato com o Ângelo Nascimento para que ele tente explicar aqui para a gente de novo. Voltou, Ângelo, pode complementar a sua informação. Perfeito. Então, há uma preocupação no caso da população em relação à paralisação, né, das atividades que são exercidas por parte dos auditores da Receita Federal. Mas, no entanto, segundo o sindicato que representa a categoria, as atividades essenciais não serão impactadas, como no caso do que tange aí importação de medicamentos, né, chegada de medicamentos e também insumos aqui no país. É só para a gente lembrar que essa paralisação é por conta, então, da reivindicação dos auditores, por conta da regulamentação do chamado bônus de eficiência, a falta, né, dessa regulamentação e os cortes no orçamento de 2022, que tiram, segundo eles, recursos da área e impedem o reajuste salarial da categoria. Lembrando que a gente teve, então, a aprovação na semana passada, né, desse orçamento que está dando o que falar entre algumas categorias. Por quê? Foi incluída uma previsão de pelo menos quase 2 bilhões de reais ser destinado justamente ao reajuste e reestruturação de carreira dos policiais federais. Uma outra questão também que eles alegam é o seguinte, né, que tem acordo com o governo pelo menos desde 2016 e que não foi cumprido. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que decidiu não conceder o bônus de eficiência a servidores da Receita Federal e que vai tentar reverter essa situação. Desde que foi aprovado o orçamento pelo Congresso Nacional, só para a gente explicar para quem está acompanhando, pelo menos 625 pedidos voluntários de exoneração de cargos em comissão e funções de confiança já foram protocolados por auditores da Receita Federal. Entre os pedidos estão os do 44 conselheiros, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, por enquanto, não há previsão do fim da paralisação desses auditores da Receita Federal, que dizem o seguinte: sim, pode gerar lentidão em algumas atividades, por exemplo, de importação e até mesmo exportação de mercadorias, mas não atingindo os serviços essenciais. É a ver, mas de fato há uma preocupação da população e, segundo os auditores, a solução passa, por exemplo, por um entendimento do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu, então, tentar reverter essa situação junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Entendi. Então não vai ter paralisação na questão aduaneira para recebimento de medicamentos, outros produtos importados, mas pode ter uma demora. A adesão está grande, esses prazos para liberação desses produtos pode ser ampliada um pouquinho mais. Isso também vai como pressão para cima do presidente, Ângelo. Exatamente, né? Eles estão pressionando bastante o presidente. Tem essa fala a favor deles da semana passada, dizendo que a retirada desse bônus partiu, né, por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele vai tentar reverter essa situação. Pelo menos importação, então, de medicamentos e insumos, normalmente, na percepção deles, claro, vai ter impacto, deve ter um pouco de lentidão para a chegada desses produtos aqui no país. Também, segundo eles, não vai ter impacto na situação dos viajantes, né, que vão chegar também até aqui o país. A grande questão da preocupação é da lentidão, porque tem medicamentos que as pessoas precisam, né? Medicamentos aí controlados, deve ter lentidão, mas segundo o sindicato deve chegar, mas a pressão em torno do governo federal continua, viu, Ana Paula? Vamos acompanhando isso. Ângelo, obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho, a gente vai se falando ao longo dessa semana de plantão. Vamos sim, pode deixar. Um abraço. Outro, até mais.